Se você é empresário, fica nesse vídeo que nós vamos conversar sobre o planejamento de aposentadoria de um empresário. Meu nome é Flávia Queiroz, eu sou advogada previdenciária e eu quero te mostrar para você que paga o INSS, se você tem ideia de quanto sai do teu bolso todo mês e se você vai receber de volta esse investimento em forma de aposentadoria. Então, se você é empresário e tem dúvidas se vale a pena o investimento que você está fazendo no INSS, me acompanha aqui que eu vou te mostrar um caso real. As contribuições altas para o INSS nem sempre garantem um retorno financeiro elevado. Então, se você é empresário, contribui com esses valores elevados, é preciso parar para analisar a sua situação para ver se esse retorno vai valer a pena. Muitos estão pagando INSS e nem imaginam o quanto vão receber de aposentadoria. A forma de tributação da sua empresa influi na forma como você paga o INSS. Se a sua empresa está enquadrada no simples, no lucro presumido, no lucro real, tudo isso precisa ser analisado para verificar como você está efetuando as contribuições ao INSS. Se você está pagando hoje de uma forma, é preciso verificar se está ok e que também você tenha clareza como que será esse retorno, qual será o valor da sua aposentadoria. O que seria a solução? A solução seria avaliar todo o seu histórico de vida contributivo, todas as contribuições aos regimes de previdência, quanto tempo você já pagou, quanto tempo ainda falta pagar, quanto você vai colocar até a data da sua aposentadoria e o ROI, que é o retorno do seu investimento. Então, você precisa descobrir quais as formas legais de contribuir com inteligência no seu caso, porque o empresário, ele é obrigado a recolher o INSS, mas existem estratégias jurídicas para que você recolha da melhor forma para obter o melhor benefício possível. Evita prejuízos no futuro, não joga dinheiro fora e ainda tem clareza da sua situação. Se você quer saber o valor do seu INSS, eu sugiro que você não espere chegar a data próxima da sua aposentadoria, que você planeje antes, assim você evita esses prejuízos. A análise individual é fundamental, porque cada um tem uma história de vida. Pode ser parecida com a do seu irmão, do seu amigo, do seu sócio, mas não é igual. Por isso, demanda cálculos individualizados. Eu vou te mostrar um caso real de análise de um empresário. Este é o caso de um empresário jovem. Ele tem 42 anos e tempo de contribuição que ele trabalhou em algumas empresas somaram-se 16 anos e 6 meses de tempo de contribuição. Hoje, ele ainda não fecha nenhuma regra de aposentadoria. A aposentadoria mais próxima para ele será a aposentadoria por idade, ou seja, quando ele fechar a idade do homem, 65 anos. Mas ele gostaria de saber quanto ele deveria estar pagando até lá. Ele é um empresário jovem e que contribui para o INSS. Então, aqui neste quadro, eu vou te mostrar as simulações no caso dele. Se ele contribuir e retirar o Prolabore na base de salário mínimo até lá, até ele completar os 65, a aposentadoria provável dele será de R$ 4.225, por conta do histórico que ele já tem de contribuições. Algumas contribuições deles foram mais altas no passado. O investimento ao INSS, quanto ele vai colocar de dinheiro no INSS, está aproximadamente em torno de R$ 44 mil até lá. E qual o retorno que ele vai obter deste investimento, nós também estimamos, e também a idade em que ele recupera esse investimento. Se ele contribuir sobre salário mínimo, essa é a realidade para ele. Agora, se ele contribuir sobre o teto máximo da Previdência, aumentando o prolabore dele por mês, o investimento será bem maior, mas a expectativa da aposentadoria também aumenta. Compare que
Se ele pagar 11% como empresário sobre um prolabore de teto, ele estaria pagando por mês R$ 897, com uma futura aposentadoria em torno de R$ 7.300. O que acontece é que o investimento dele ao INSS até lá aumenta bastante, vai para R$ 240.000 aproximadamente. O que acontece que é importante nesse caso? Verificar o retorno desse investimento, se vai valer a pena, quanto que ele vai ter de retorno recebendo essa aposentadoria. Por que que esse planejamento é individual e importante? Porque com esta clareza, o empresário consegue decidir se ele quer investir mais ou menos no INSS, dependendo do valor que ele tira de prolabore. Lembrando que tudo isso tem que estar muito coerente com a declaração do imposto de renda. Então, aqui ele consegue visualizar o planejamento financeiro dele como um todo, sabendo se ele vai precisar contratar um outro tipo de investimento, um plano de previdência privado, um tipo de investimento que ele conheça do mercado financeiro para poder complementar a aposentadoria dele. O que ele pode esperar do INSS, ele já vai ter em mente uma aposentadoria do INSS dentro dessa expectativa. Se ele achar que não é suficiente, ele vai conseguir se programar com outras modalidades de investimentos para agregar lá na sua aposentadoria final. Como que a gente chega nesse valor? Nesse caso, esse cliente, ele tinha um histórico de contribuições. Tinha não, ele tem um histórico de contribuições altas e ele permanece contribuindo sobre o teto máximo do INSS. O que acontece nesses casos? Todos os casos precisam ser analisados individualmente, porque cada um tem uma história de vida, cada um tem um histórico de contribuições diferentes. O planejamento é nada mais do que a organização da sua vida financeira. Ele te dá clareza da onde você quer chegar, quanto esperar do INSS e se você precisa se programar de outra forma para garantir segurança para sua família na fase em que a gente mais precisa, que é da idade avançada, quando está chegando a aposentadoria. Meu nome é Flávia Queiroz, atuo na área previdenciária há 20 anos e sugiro que você conheça todo o seu histórico contributivo.